Nós estamos estudando, vocês sabem disso, Tessalonicenses. Eu queria hoje ler com vocês o capítulo 5, que na verdade é o capítulo que está restando para a nossa exposição no domingo. Vai ser o capítulo que eu vou falar no domingo, se Deus quiser, para a gente estudar finalmente. Mas vocês lembram, vocês que têm vindo direto, aqui às reuniões, têm percebido isso nas pregações. Nós falamos que a igreja de Tessalônica, ela foi uma igreja o quê? Vocês poderão me ajudar para a gente chegar lá. Primeira coisa que nós falamos, ela foi uma igreja formada em 3 semanas. Ou seja, alguns chegam a dizer que houve ali um grande avivamento. Pessoas se converteram, pessoas mudaram de vida dentro de uma cultura pagã, uma cultura com valores completamente diferentes dos valores cristãos, e as pessoas mudam de vida, elas se transformam por uma ação do Espírito Santo, é lógico, e elas começam a viver vida diferente. E vocês devem lembrar que logo cedo elas passaram a enfrentar o quê? Tribulação, por conta da fé em Jesus Cristo, mas elas não perderam a sua esperança nem a sua motivação na fé, elas continuaram prosseguindo na fé. Depois nós falamos também que Paulo teve que fugir dali. Paulo foi para Bereia, depois ele foi para onde? Ele foi para Atenas, ele fugiu, porque se ele não fugisse seria preso ou possivelmente ele seria morto, né? Seria morto. Nós falamos também que aquela igreja, ela tinha algumas qualidades muito interessantes, né? Nós falamos, vamos tentar lembrar, não quero nem olhar para o texto, quero falar de cor e quero que vocês me ajudem. A gente falou que aquela igreja, ela possuía uma fé operosa. Lembra disso? Fé operosa. E aí eu expliquei a vocês o quê? Que não existe fé inoperante, não existe fé inerte. Toda fé, ela é colocada em prática, não é? Ela nos impulsiona a agir, a acreditar que Deus está conosco, que Deus vai nos ajudar a superar as nossas lutas e vamos vencer com muita força, com muita confiança. Se vierem as privações, as provações, Deus estará conosco a nos sustentar nos momentos difíceis. Nós falamos também que além da fé operosa, aquela igreja tinha uma outra qualidade muito importante. Qual era? Alguém lembra? Lembra não? Amor abnegado. Parece uma redundância, amor abnegado, porque todo amor, ele envolve o quê? Abnegação. Porque amor de verdade, o amor bíblico, é um amor doação, né? A gente faz coisas concretas. O amor incondicional. Nós fazemos coisas concretas para que o outro seja feliz, para que o outro fique contente, fique alegre, seja abençoado. A nossa maior alegria, a alegria de quem ama, é ver o outro feliz. Produzir prazer no outro é nossa maior satisfação, é o que a gente deseja. E também nós falamos sobre que aquela igreja tinha uma esperança, uma qualidade de esperança muito interessante, e até um certo comentarista fala que eles tinham uma espera feliz. O que é uma espera feliz, né? É uma espera de alguém que acredita que vai acontecer alguma coisa, mas que trabalha em prol da realização daquilo que deseja, daquilo que anseia. Então, não é uma espera paralisante, é uma espera que nos faz caminhar, que nos leva à mobilidade na direção das realizações, dos sonhos. É assim que é essa espera, por isso que é uma espera feliz. Não é uma espera daquele que está esperando, mas cruza os braços. Não é uma espera daquele que acha que nada de bom vai acontecer, que o quadro que é difícil não tem como ser mudado. Gente assim é terrível. Ter pessoas com esse tipo de pensamento do nosso lado mina a nossa força, a nossa disposição. Pessoas que não se alegram com pequenas coisas que acontecem. Essas pequenas coisas, elas nos inspiram na continuidade da nossa vida, né? Eu até comentei na pregação que no carro minha filha falou assim para mim, pai, você tem muita fé. E eu falei, eu não tenho essa fé toda não, filha. Por que você está dizendo isso?
E a minha filha falou assim, você tem muita fé, porque chega uma pessoa na igreja, você fica numa felicidade, numa alegria tão grande. Aí eu falei, agora eu estou entendendo, filha. Filha, mas eu tenho que ser assim, eu tenho que acreditar que a igreja vai abençoar pessoas, que as pessoas que vão chegar, elas também trarão outras para conviverem conosco, para crescerem conosco, para aprenderem da palavra conosco. Eu tenho que pensar assim, eu não posso me desmotivar porque o que tem mais ao meu lado, né, em torno da gente, são pessoas para jogar balde de água fria, para falar coisas negativas. E nós precisamos de gente motivada e motivadora. Eu fiz uma palestra sobre revitalização da igreja, né, numa comunidade lá de São Gonçalo, e o estudo era, né, a palestra era revitalizando a igreja a partir do ministério pastoral. Revitalizando a igreja a partir do ministério pastoral. E o que eu trabalho na palestra? Que não há como você revitalizar uma comunidade se você mesmo não estiver animado, se você não estiver com vida, não é? Então você precisa se automotivar e ao mesmo tempo também ser motivado pelas pessoas, né? Com o trabalho, com a dedicação, com palavras de incentivo, tudo isso nos motiva profundamente. Depois nós mostramos também o trabalho do apóstolo Paulo com aquela igreja, e tem duas pregações, salvo engano, né, duas partes, falando sobre o cuidado pastoral de Paulo. Tem a parte 1 e tem a parte 2 na internet. E a gente observa que Paulo, ele tinha um cuidado tremendamente amoroso para com os irmãos de Tessalônica. Ele estava acreditando, ele estava vibrando com aquela igreja que estava começando, né? E a única tristeza dele era que até então ele estava distanciado deles por conta da perseguição. E o maior desejo dele era poder voltar para conviver com aqueles irmãos, acompanhar o crescimento, o desenvolvimento, a superação daqueles irmãos. Nós que somos pastores, a gente fica feliz, a gente vibra quando pessoas da própria igreja e até mesmo pessoas próximas a nós, né, filhos dos nossos irmãos, decolam na vida, crescem na vida, se arrumam na vida, estão indo bem, estão felizes. É a maior alegria que o pastor pode ter, é saber que os irmãos estão indo bem e principalmente indo bem na fé. Gente crescendo no evangelho, na santidade, na vida eclesiástica, na vida espiritual. Isso traz um grande contentamento a cada um de nós. E hoje eu queria ler com vocês rapidamente, né, nessa nossa conversa, nesse nosso estudo de quarta-feira, eu queria ler justamente o que eu pretendo trabalhar com mais vagar no domingo, né, para encerrar a exposição de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 1. Por que a gente prega expositivamente? Por vários motivos. Um deles é que só a pregação expositiva traz ao cristão um conhecimento sistematizado da palavra. Somente a pregação expositiva faz com que o crente ele se lembre dos textos bíblicos e fale: essa é aquela igreja que nasceu muito rapidamente. Essa é a igreja que Paulo teve que fugir, porque senão seria preso. Essa é aquela igreja que tinha muito amor, um amor abnegado. Era uma igreja viva. Que coisa, uma igreja que enfrentou tribulação logo no início. Que coisa linda essa igreja. Você vai lembrar do que trata o texto. Porque às vezes a pessoa fala Tessalonicenses, você voa, não sabe do que se trata. Porque na igreja só se prega versículos soltos, não se prega expositivamente textos maiores e até mesmo uma exposição de um livro ou de uma epístola inteira, como é o caso aqui. Pois não? Onde está que a igreja foi criada em 3 vezes? O que acontece? Eu teria que... está no texto. Eu teria que abrir lá em Atos dos Apóstolos para você poder compreender melhor. 3 semanas, exatamente. A gente teria que ler com calma para poder você ler isso e a gente poder trabalhar. Você vai estar também segunda terça? Vai ser a sequência. Bom, e aí, gente, o que acontece? Depois você abre lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, tá? A gente fica mais claro lá o texto.
E aí, nós quando chegamos ao capítulo 5, versículo 12, quem pode ler para nós? De 12 até 1. Você pode ler do versículo 12 até o versículo de número 22. A gente tem tempo para isso. Versos preceitos. Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor e em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros, exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimo para com todos. Evitai que alguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retendo o que é bom. Abstende de toda forma de mal. Só isso. Bom, então vamos estudar agora esses versículos, só fazendo uma pequena observação. Quando você lê no capítulo 17, lá de Atos dos Apóstolos, logo nos primeiros versículos você vai ver isso. Paulo, como era de costume, ele vai à sinagoga, ele prega primeiro entre os judeus. Né? Ele prega entre os judeus, porque se ele não pregasse primeiramente aos judeus e fosse direto aos gentios, depois ele não seria mais ouvido, entendeu? Então, era um costume de Paulo, primeiramente, quando chegava numa cidade, se dirigir de antemão às sinagogas. E durante 3 sábados seguidos, vocês sabem que os judeus se reúnem aos sábados, é o dia deles, é o Shabá deles, então se reúnem aos sábados. E durante 3 semanas, ele pregou o evangelho, ele arrazoou, ele defendeu a fé. E uma quantidade significativa, embora não tão grande, de judeus se converteu. Depois ele parte para aqueles que não eram judeus, aqueles que são chamados de gentios na nossa linguagem, né? Aqueles que não são judeus, e consegue ter êxito, porque muitos gentios se convertem, e assim surge uma igreja rapidamente naquela cidade. Alguns dizem até que no máximo estourando 2 meses, Paulo ficou por ali, né, trabalhando e evangelizando aquelas pessoas. Mas o que o texto nos fala, que muitos estudiosos dizem também, pelo fato de Paulo ter pregado 3 sábados seguidos entre aquelas pessoas, que o trabalho surgiu, uma igreja nasceu com apenas 3 semanas. Né? Agora, nos voltando para o texto do capítulo 5, versículo de número 12, nós observamos, como Ângela leu, né, o seguinte: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. O que Paulo está dizendo aqui para a igreja de Tessalônica? Ele está agora tratando de assuntos práticos, primeiramente na relação entre o líder, o pastor, o dirigente do trabalho e quem? As pessoas da comunidade, né? Como deveria ser essa relação, né? Porque nós percebemos nos nossos dias que existem pastores que são quase que divinizados, são adorados, né? Esse seria um grande equívoco, não é aquilo que a Bíblia nos ensina, né? Então o pastor não deve ser adorado, idolatrado. Isso seria um equívoco enorme, beirando ao pecado, ao erro, né? Mas, em contrapartida, nós também observamos que em muitas comunidades os pastores são desrespeitados, não são ouvidos, não são valorizados. E esse também é um grande erro, um grande equívoco, não é? Os pastores, eles merecem todo o apreço, todo o respeito, toda a consideração. Eles não são pessoas perfeitas, eles não são pessoas prontas e acabadas, mas são instrumentos da parte de Deus para conduzir o rebanho, para orientar as pessoas. E por conta disso, se eles estiverem afinados com a palavra, eles merecem
toda honra, todo respeito, toda consideração pelo trabalho que eles desempenham. Então, isso é muito importante que a gente diga, né? Porque os dois extremos são muito comuns. E o texto nos fala aqui que Paulo, ele chama a atenção da igreja para que a igreja haja assim, para que a igreja valorize aqueles que presidiam a igreja, pessoas que trabalham com afinco, com amor, com dedicação, que se preocupam com a saúde espiritual dos irmãos, que se preocupam inclusive com a saúde física, com os problemas íntimos de cada irmão e de cada irmã. Os pastores verdadeiros, bíblicos, eles têm uma proximidade bem grande das pessoas da comunidade. É diferente do que a gente tem observado nesses dias, em que os pastores, em grande parte, eles são palestrantes apenas, né? Eles são homens que pregam aqui e acolá, nada contra se pregar aqui e acolá, mas obviamente eles não têm tempo nem mesmo para dar essa atenção mais dedicada às pessoas da comunidade, né? Então é importante dizer isso. E aí, quando você olha para o texto, você vai observar que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Versículo seguinte: e que tenhais com amor em máxima consideração. Ou seja, Paulo está dizendo que esses homens merecem ser amados. Entendeu? Se nós devemos amar até os nossos inimigos, então nós não devemos amar os nossos pastores? Claro que sim, devemos amar os nossos pastores de maneira muito concreta e efetiva, cuidando deles também, orando por eles, fazendo tudo aquilo que for possível e lícito para que os nossos pastores também sejam abençoados e felizes, eles sejam considerados e respeitados. Em contrapartida, o pastor não pode ser alguém também frágilzinho. O que eu quero dizer com isso? Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, essas coisas, né? Ele tem que ser um homem também que sabe que, em primeiro lugar, ele deve agradar a Deus, que Deus o ama, que ele desempenha um papel na comunidade, que deve ser considerado, deve ter uma contrapartida em amor e afeto, mas ele não pode ser alguém problemático nesse sentido. Ser vítima, né? Se vitimizar também demais. Porque todo pastorado, ele envolve luta. Todo pastorado envolve problemas. Até mesmo, diria você, existem momentos que não são curtos, eles são longos, nos quais você passa por um grande período de provação e até mesmo de problemas seguidos. E você precisa estar firme em Deus, sabendo que Deus te chamou, Deus te colocou naquele lugar para você desempenhar um papel pastoral. Pode falar. Eu estava numa determinada igreja e tinha um cidadão falando assim: pastor, isso, aquilo, endeusando, né, pastor? Aquele camarada que, ao invés de você está falando aí de ser fiel, a idolatria, né? Idolatria. Não, eu acho que isso é uma coisa meio fora do contexto da fé, né? Exatamente. Aí passou uma criança de 5 aninhos, mas eu 5 aninhos, eu falei assim: você tem que respeitar essa criança também, filho. Sim, claro. Exato. O pastor é maneira do que ninguém, lugar nenhum. Exatamente. Nós viemos, você não veio aqui por causa do pastor. Exato. Você veio aqui por causa de ninguém. É. Veio aqui por causa da sua fé. A sua fé. E o que ele transmite para você. Exato. Aí ele foi meio assim, aí minha esposa missionária dessa igreja, aí ele falou assim: rapaz, esse camarada nem mentira sabia as coisas. Nem mentira sabia as coisas, é uma realidade. É uma realidade. É o que você está falando, o pastor não tem que se vitimizar, mas também não tem que ser melhor do que ninguém. Exatamente. O que você quer para a gente aqui? Né? Exatamente. A palavra, o discernimento da palavra, do estudo bíblico. Então, é colocar a coisa nos seus devidos lugares, né? A gente precisa ter esse crescimento e esse equilíbrio. Então, ele fala para nós da seguinte maneira: olha como é que o texto é claro, que os tenhais com amor em máxima consideração. Mas tem pastores que são desrespeitados.
As pessoas falam o que querem para eles, sabe? Levantam falso, fazem as coisas mais horríveis que você possa imaginar, também em relação aos pastores. Tem gente que não sabe disso, mas essas coisas acontecem. Porque dentro da igreja, a gente sabe que existe o que? Joio, existe trigo. Existe gente equilibrada, mas também existe gente problemática e adoecida, não é? Tem aquelas pessoas que vêm de casa chateadas por algum problema e querem descontar na pessoa que está na sua frente. Às vezes é o pastor que é o primeiro a receber com um sorriso nos lábios, dando boas-vindas, a pessoa vem e lança tudo em cima dele sem ele merecer, né? Então o texto fala que esses homens devem ser tratados com consideração, com amor e consideração. E ele explica o motivo, existe uma razão de ser para isso. Veja só, por causa do trabalho que realizam, né? Então é um trabalho honrado, é um trabalho significativo, é um trabalho importante que nem sempre as pessoas se dão conta, né? Então a gente vai entrando na vida de muita gente, a gente se esforça muito, né? Sábado agora fomos fazer uma bodas de 20 anos e o lugar que a gente foi é um lugar perigoso, muito perigoso, sabe? Então a gente corre muitos riscos às vezes, né? Eu já fui levar Santa Ceia em comunidades, no alto do morro, né? Eu tive que receber, o marido da mulher veio me buscar embaixo para que eu pudesse subir. No meio do caminho havia barricadas, né? E eu fui naquele lugar, pedindo Deus misericórdia e graça. Eu cheguei a usar meu colarinho clerical para que me respeitasse um pouco, me identificasse como religioso e eu pudesse passar livremente, né? E eu fiz isso, eu fui lá. E assim outros colegas nossos que até mesmo trabalham dentro de comunidades muito perigosas, trabalham com muito amor, né? Então tudo tem que ser levado em consideração. E o bacana de Paulo, o bonito em Paulo, é que ele chama a atenção pela autoridade que ele possuía, para esses itens da espiritualidade que são muito significativos e que a gente às vezes não considera, não observa, né? Então Paulo está dizendo, olha, prestem atenção nisso. Os líderes merecem ser respeitados, amados pelo trabalho que eles desempenham, tá? Bom, e aí, gente, olha só. Paulo faz mais uma observação lá no finalzinho, ele dá uma ordem. Ele fala: viver em paz uns com os outros, né? Por que ele está falando isso? Viver em paz uns com os outros. O que você entende aí? Quem pode me ajudar? Respeitando as pessoas, né? E ajudando, né? Sendo amigo, tipo, já que eu não posso ajudar, mas também não vou te prejudicar. Exato. Né? Não degredir a imagem da pessoa. Exato. Não fazer intriga, fofoca, falar mentira, né? Exato. Isso já seria muito bom, né? E aí eu digo a vocês, mais o que você percebe aqui? Viver em paz uns com os outros. O que mais que a gente poderia dizer disso aí? Tem uma quebrada aqui no texto, né? Ele está falando mas depois fala viver em paz uns com os outros. Sem guerra, né? Sem guerra, sem briga. Sabe por quê? Porque às vezes você quer paz, mas o outro não quer, entendeu? Nós somos promotores da paz, nós queremos paz, né? O homem equilibrado, o homem espiritual, ele deseja ter paz, mas às vezes a paz não depende apenas de nós, né? Então ele fala que a paz precisa ser uma rua de mão dupla, né? Então, tipo assim, eu tenho paz com você, você tem paz comigo. A gente trabalha em prol da paz, a gente se respeita, não é? Então, isso é muito importante. Você sabe que trabalha com corretagem, né? Sim. Hoje eu tive um desentendimento com o gerente que trabalha comigo, porque ele é muito arrogante. Uhum. Mas Deus me deu a sabedoria de não deixar ele se sobrepor também, né? Sobre mim, e ele botar no lugar dele. Uhum. Ele não levantou a voz, ele não levantou a voz. Inclusive, esse convite, né, que você me fez hoje também, sempre, e eu estou aqui para orar por ele. Amém. Vamos orar por ele depois, sim, com certeza. Então, viver em paz uns com os outros, isso é importante para que a igreja vá bem, entendeu? Mas existem momentos que você quer paz, mas o outro não quer.
né? Então conflitos, problemas acontecem. Depois, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre a relação, ele agora começa a falar sobre a relação entre pessoas dentro da própria igreja. Ele não está nem falando agora mais de liderança, né? Olha só o que diz. Viver em paz também não está falando para a comunidade? Olha, aqui dentro, Deu uma quebrada aí no texto. aqui no contexto, o que acontece? Ainda está dentro da realidade do pastor, do supervisor, do líder. Mas, obviamente, que esse ideal é um ideal para todas as relações, né? Não somente a relação do líder com o povo, igreja com o pastor, mas também a relação dentro do próprio corpo, né? É algo salutar dentro das relações de um modo geral, que a gente tenha paz. E aí, o texto diz: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Bom, agora vamos lá. Exortar. O que tem a ver exortar? Exortar significa dizer que você está chamando a atenção de alguém, não escorraçando alguém, não colocando alguém para baixo, mas você mostrando para alguém que aquele alguém pode viver uma vida melhor do que vive, pode crescer mais espiritualmente, pode ter uma vida mais bonita, né? Pode se conduzir melhor na vida. Então ele diz que nós também, como irmãos em Cristo, nós por amor ao outro, nós precisamos ter essa postura de admoestar aqueles que são insubmissos. O que significa dizer isso? Aquelas pessoas que são difíceis, aquelas pessoas que não ouvem ninguém, entendeu? Aquelas pessoas que não se submetem. Existem pessoas que estão indo de mal a pior, mas elas não pedem ajuda, elas não abrem coração, elas não falam de um problema, de uma luta, porque elas acham que são autossuficientes, e se elas pedirem ajuda, elas estarão dando o quê? Um sinal de fraqueza, de fragilidade, né? Então, é uma pena que isso aconteça, né? Porque dentro do corpo nós encontramos cura, terapia, nós nos ajudamos mutuamente, né? Paul Tournier, um grande médico, que deu uma contribuição muito interessante para a psiquiatria e também para a psicologia, embora ele não fosse psiquiatra, ele era médico apenas, mas ele dizia que se a igreja tivesse realmente uma boa convivência, uma vida comunitária saudável, possivelmente os consultórios de terapeutas, de psicólogos não estivessem tão cheios como andam tão cheios nesses dias, né? Porque haveria cura na própria igreja, né? Quanta gente chega às vezes com uma postura assim uma autoestima muito baixa na igreja, se sentindo um nada, um zero à esquerda, e na igreja essa pessoa é amada, né? Ela é acolhida, o potencial que ela tem começa a aflorar, e ela vê que a comunidade a ama por aquilo que ela é, não por aquilo que ela tem, né? Que as pessoas estão gostando dela porque ela é pessoa, não porque ela tem dinheiro ou condição melhor do que as demais pessoas. Então tudo isso acontece na igreja e as pessoas vão se erguendo, vão se levantando, vão se equilibrando porque aprenderam boas lições na igreja, né? Então é isso que ele está dizendo para nós aqui. Consoleis os desanimados. Gente, essa ideia de desanimados, né? Eu estava estudando essa expressão, são aquelas pessoas que são muito negativas, é o que eu falei no início, né? Aquelas pessoas negativas, está numa reunião, ela só vai levantar problema. Se tiver uma reunião na igreja, de algum departamento, de alguma sociedade, ela nunca vai dar uma palavra positiva, ela vai sempre olhar o que é negativo. Ela nunca vê o copo meio cheio, né? Sempre vê o copo meio vazio. Sempre vê o copo meio vazio, entendeu? Então, se o pessoal está agindo, está trabalhando em prol da sociedade ou da igreja,
ela vai falar, meu Deus do céu, é tanta atividade, eu nunca vi, meu Deus, esse pessoal está sobrecarregando todo mundo. Mas também, se não faz nada, elas dizem assim, meu Deus do céu, que coisa, está tudo parado. Ninguém faz nada. Ninguém faz nada, que isso? Ninguém realiza, ninguém tem ideias, entendeu? Então, pessoas que têm esse tipo de postura, né? Elas precisam ser cuidadas, amadas, cuidadas, orientadas, para que não vivam dessa maneira. Aquelas pessoas que têm uma pequena, né? Uma alma pequena, pequenada. Ampareis os fracos, né? Os fracos precisam ser amparados. Quem são os fracos? Não, aqui o contexto, não que não devam ser amparados e cuidados, devem ser, mas aqui o contexto maior são aquelas pessoas que se embaraçam na vida. Débeis na fé, pessoas que se embaraçam na vida, pessoas que, se você não estiver cuidando delas, orando por elas, vira e mexe, elas cometem um deslize, um pecado, um erro, uma falha grosseira, sabe? Pessoas que precisam de um apoio constante, porque são muito débeis, né? Tem pessoas que elas estão aqui com a gente, por exemplo, elas estão cantando louvores, estão cantando hinos, estão felizes, estão orando, mas se ela sair daqui agora e encontrar com uma amiga ali na esquina, ou um amigo, ela fala as maiores asneiras, as maiores bobagens, sabe? Então, tipo assim, não tem firmeza alguma, sabe? Não tem firmeza alguma. Tem gente que é assim. Então, não é? Eu tenho comércio, conheço um monte. Então nós precisamos ter essa postura. Paulo está falando de coisas práticas, gente. Mas sabe qual é o problema? Aí chega o cara que se acha mais reformado que todo mundo, ele não consegue tratar disso aqui com simplicidade, encaixando isso na realidade diária das pessoas. Isso aqui, Paulo está falando de coisas do dia a dia. E isso não é ruim, não é errado. Muito pelo contrário. Ele está trabalhando uma ideia para que a comunidade cresça espiritualmente, para que a comunidade seja melhor. É disso que Paulo está tratando aqui, né? E aí ele fala, né? Sejais longânimos para com todos. O que Paulo está dizendo agora? Paulo está dizendo que a gente tem que ser paciente. Paciente. Gente, eu vou dar um exemplo aqui da vida empresarial, né? O meu foco é só o exemplo que é da vida empresarial, mas o meu foco, o meu esclarecimento é bíblico, tá? Não estou falando aqui sobre como posso dizer, fazer sua empresa crescer ou motivacional apenas, não. Mas dando um exemplo de algo que acontece. Por exemplo, eu li a biografia daquele Carlos Wizard, né? Um homem até de uma outra religião, de uma outra fé, não é evangélico. Se eu não estou enganado, né, porque eu já li já faz um tempo, ele foi reprovado 2 ou 3 vezes na escola. Eu não lembro se foi 2 ou 3 vezes. Se foram 2 ou 3 vezes. Ele foi reprovado. E esse homem, né, com essa deficiência, ele se tornou professor de inglês, um baita de um empresário, um homem que cresceu muito na vida, né? Então, às vezes, a gente olha para o outro, vê o outro caminhando mal, vê o outro engatinhando na fé, vê o outro meio complicado. A gente não acredita que o outro vai ser transformado por Deus, vai ser um grande instrumento de Deus. A gente acaba estigmatizando a pessoa por alguns fracassos, até espirituais, que essa pessoa teve, né? Mas não significa dizer que essa pessoa não possa crescer, não possa se resolver, não possa caminhar melhor. Então, a comunidade da fé, a igreja, precisa ser um lugar de esperança. Eu já falei para vocês que uma das metáforas mais felizes para essa ideia do homem como cristão, né? É uma ideia de John Stott, quando ele fala que a metáfora do homem como uma ovelha, né? Enfim, né? Jesus o pastor e nós como ovelhas, ela é muito interessante porque ele fala que Jesus é aquele que apacenta, né? Jesus é aquele que dirige as águas tranquilas, que encaminha as ovelhas, que cuida das ovelhas, mas existe uma característica das ovelhas nesse trato com o pastor. Já falei isso aqui uma vez.
que ninguém trata, ninguém costuma pregar porque é um pouco difícil de falar. E John Stott fala que uma das características da ovelha é que a ovelha produz muita sujeira, né? Deu para vocês entenderem o que eu quero dizer, né? Muita porcaria, muita sujeira. E o pastor, ele não pode ser alguém fresco, nojento, alguém que qualquer coisa ele não pecou, eu não quero perto de mim, né? Falhou, não, eu sou muito santo, nós somos muito santos. Irmãos, nós somos pastores, mas também somos o que? Ovelhas. Ao mesmo tempo, pastor e ovelha. E nesse trato com as ovelhas, nós precisamos entender que a metáfora é correta. As ovelhas produzem sujeira, como nós também produzimos os nossos pecados. Então o pastor, ele precisa ter esse canal aberto para que as ovelhas cheguem até ele, abram o coração, falem dos seus problemas, das suas deficiências, dos seus pecados, para que ele possa ajudá-las, entendeu? Então isso é de suma importância que a gente entenda. Então ele precisa ser o quê? Longânimo. Ele precisa ser alguém paciente. Sabe por quê? Porque cada um frutifica num tempo diferente. Existem pessoas, às vezes, que a gente chamava antigamente de amigas do Evangelho, aquelas pessoas que gostam do Evangelho, né? Vão ao culto, consomem livros, bíblias, revistas, vão a programações especiais evangélicas, mas nunca adotam um compromisso com Jesus Cristo e com a igreja local. Mas o que acontece? Ninguém pode dizer que uma pessoa, entre aspas, aparentemente, que é uma amiga do Evangelho, um amigo do Evangelho, que essa pessoa um dia não vai ser despertada por Deus, né? Que vai ser transformada por Deus, vai ter uma experiência real com Cristo, de transformação, de conversão, de regeneração, mudança de coração, e essa pessoa se tornar um cristão de verdade, alguém aliançado, ligado à igreja, trabalhando em prol do Evangelho. Então, nós precisamos acreditar sempre, entendeu? Sempre acreditar, ter paciência, porque o crescimento, ele é diferenciado. Aqui vem um ponto importante. Versículo 15. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. O que você entende aqui? Vingança. Tem uma outra expressão também, tripudiar sobre o outro, não é? Tripudiar, retribuir mal por mal, significa dizer o seguinte: às vezes você sabe que aquele que te fez mal, ele está na pior agora, e aí você festeja a derrota dele, debocha, você vibra com, sabe? Tá vendo, ele caiu. Passageiro a desgraça dos outros, né? Ele caiu, ele fracassou, ele está na pior, sabe? Fez comigo, tá vendo? Tá vendo o que está vivendo? Assim, eu sabia que ia acontecer, né? Esse tipo de sentimento, nós precisamos ter muito cuidado, porque ele acontece com pessoas como nós. Senão, Paulo não estaria dizendo isso para a igreja. Compreendeu? Então são coisas que podem acontecer conosco. Acontece, a gente nem percebe. E às vezes nem se dá conta. Ele pode vir outro. Exatamente. Então, por mais que você esteja triste, magoado, por mais que você tenha sofrido na mão daquela pessoa, a gente não deve pagar o mal com o mal, mas pelo contrário, fazer o quê? Seguir sempre o bem entre vós e para com todos. Gente, a gente fazer o bem é algo maravilhoso, né? Faz bem. Né? Faz bem. E é uma ordenança do Senhor, né? A gente proceder de maneira correta, visando o bem do outro. E o mais legal, sabe o que é? É que mesmo as injustiças sofridas por você, por vocês aqui, por mim, é interessante que chega um momento que tudo vem às claras, né? Que as coisas vêm às claras, tudo se identifica e as pessoas, inclusive, mudam o posicionamento em relação a você. Não sei se já aconteceu com vocês isso.
Mas às vezes alguém que nos ofendeu, que nos julgou mal, depois vem e fala, eu queria te pedir perdão. Já aconteceu comigo. Já aconteceu com você? Você dentro da família, própria família. Dentro da família, né? Eu pensei mal a seu respeito. Eu te julguei, né? E não era nada disso, né? Então, isso é muito importante. Essa pessoa não faz nada de perdão, mas eu oro por ela. Aham. Claro, eu oro por ela. E deve. Para ver se ela melhora. Exatamente, e deve orar, né? Então, fazer o bem não somente com quem nos faz o bem, não é isso? Mas fazer o bem até com os nossos inimigos. Então, a ideia aqui é não retalhar, é não tripudiar, é não ficar feliz com o sucesso do outro, com a tristeza do outro, por mais que o outro nos tenha feito mal, né? E por fim ainda, agir para com essa pessoa de maneira benéfica, visando o bem dela também. Bom, e aí, gente, estou caminhando para o final, não vou demorar mais, até porque domingo a gente vai pregar sobre isso, e com muito mais profundidade. Mas no versículo de número 16, o que o texto fala para nós? Regozijai-vos. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que, está falando para a igreja, para quem é crente, ele está dizendo que a marca do cristão é a alegria. O cristão é entusiasmado, o cristão é alegre, o cristão é esperançoso, o cristão ele é cheio de alegria, porque também a alegria é uma das virtudes do Espírito Santo, né? Então, quando o crente não é alegre, ele presta um grande desserviço ao Evangelho. Eu fico vendo aí esses crentes aborrecidos na internet, brigando com todo mundo, né? Tipo Olavo, um crente tipo Olavo. Como é que é? Olavo de Carvalho? Gente que... Mas mas ele é desse tipo. Não, Desse tipo. gente que fica brigando com todo mundo, daqui a pouco sabe o que acontece? Nem o que a pessoa diz, você para ouvir. Esse senhor que você falou aí, ele é muito inteligente, ele tem uma influência boa, muita cultura, muita intelectualidade. Mas eu confesso a você que, embora reconhecendo todo o seu valor, eu não paro para escutá-lo, entendeu? Eu até sei do que ele pensa, gosto de muita coisa que ele fala, mas a postura dele, o jeito dele, entendeu? Ele breca a comunicação, entendeu? Breca a comunicação. Eu sou ser convidado a se retirar da igreja precisa? Entendeu? Então. Eu estou lembrando aqui, nessas eleições, né, que a gente viu um monte de gente boa, do que a gente gosta, até hoje, fazendo comentário na internet com relação à sua política, cada um, né, votou em cada um. Sim, é o direito de cada um, é lógico. Né? Mas, cara, tem uma pessoa, tem um casal, eu gosto demais dele. Só não fala o nome que a gente está gravando. Não, é um casal que eu gosto demais deles. Mas virem, né, eles estão botando assim na internet coisas assim, contra o governo e tal. E aí eu falo, gente, não é possível que essa pessoa está falando isso. Porque eu não gostaria de ouvir dela, porque eu gosto muito dela. Isso acontece comigo também. Cara, é incrível. Já aconteceu comigo com várias pessoas que eu lamentei demais também. Então, o que acontece? A alegria é uma marca do cristão. O cristão, ele é alegre, ele é vibrante. E ele é otimista. É otimista, lógico. Ele se anima, né? Essas pessoas que só veem a coisa ruim é o pessimista. É o pessimista. E o pessimista é a pessoa mais acomodada que existe. Esperando tudo errado. É lógico. Ele não faz nada para dar certo. Para dar certo. E com isso, nós não negamos que a realidade, às vezes a realidade, ela é muito dura. Mas mesmo sendo dura a nossa realidade, isso não impede que a gente seja feliz, alegre, contente, animado e esperançoso. Então Paulo está dizendo, gente, olha, e eles estavam passando por perseguições, por pressões fortíssimas, por riscos. Mas, no entanto, Paulo fala, olha, regozijai-vos sempre. A coisa está boa, regozijai-vos. A coisa não está muito boa, regozijai-vos também. Não significa dizer que o cristão é masoquista, né? Ou então que ele vai ser estoico, né? Está doendo, ele não está dizendo que está doendo, não é isso. Mas o que ele quer dizer é o seguinte, que mesmo as circunstâncias mais difíceis da vida, ainda assim, vivendo essas questões, o cristão ainda pode e deve ser feliz, deve ser alegre, deve ser animado. O Fábio que escreveu um livro desse, né? Está doendo. Está doendo.
Exatamente. E aí ele fala, orai sem cessar. Isso aqui é muito mal entendido, né? Orai sem cessar. O que ele está dizendo com isso, orai sem cessar? O que você imagina? Não deixar de orar nunca, né? Não deixar de orar nunca, ser persistente, não desanimar, mas perseverante, mas não significa dizer que o cara vai viver o tempo inteiro 24 horas orando. Por quê? Porque ele tem que trabalhar, ele tem que fazer as coisas dele, né? Então não dá para ser assim. Mas o que acontece? É uma vida de oração, é uma persistência na oração, é um estilo de vida marcado pela intercessão. Não é? Exatamente. Orar pela manhã, orar na hora de dormir. Sim, sempre que for oportuno, né? Uma vez eu li que um texto sobre Spurgeon, um grande pregador, né? Um dos maiores pregadores de todos os tempos, o príncipe dos pregadores, mas o pessoal conta que ele era assim, sabe? Ele, ao mesmo tempo que ele estava, às vezes, brincando com alguém, ele entrava numa oração quando era necessário, ele acabava orando, né? E a mesma coisa, ele estava orando, daqui a pouco acabou a oração, ele já brincava, enfim, uma pessoa que era desse jeito, né? Então, o que a gente entende? Que a oração, ela deve ser algo constante na nossa vida, nós devemos orar, mas a gente não pode viver igual um alienado, um maluco, um doido, né? O tempo inteiro no ar, não é? A gente ora sempre que necessário. Tem aquelas orações relâmpagos, quando surge uma questão assim, sua chefe te chama lá na sala dela para conversar, e você, rapaz, o que será? Pode ser uma demissão, pode ser uma promoção, e aí você não pode entrar no seu quarto, em casa, no quarto para orar, ou no banheiro para orar, porque ela te chamou naquele exato momento. O que você faz? Você faz uma oração relâmpago ali, né? Pô, Senhor, seja comigo, meu Pai, me ajuda, me orienta, abre as portas, tudo corra bem nessa conversa. Você faz uma oração rápida, mas você ora a Deus, mas você não vive 24 horas em oração, né? Seria algo muito, muito esquisito. E aí, o apóstolo Paulo fala, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, tá bom? Então, Paulo está dizendo aqui para gente que é uma postura de agradecimento, uma postura de alguém que sabe reconhecer aquilo que Deus faz, aquilo que Deus realiza. Em tudo dai graças, agradecer a Deus por todas as coisas. Isaías tem um episódio que ele já me contou, na verdade eu ouvi da própria boca da pessoa que é parente dele, que é da família dele, é o cunhado dele, né? Diz que quando houve aquele grande incêndio no circo aqui em Niterói, né? Foi uma catástrofe enorme, a mãe não deixou, os pais não deixaram ele ir à igreja, ir ao circo, porque ele tinha que ir para a igreja. Você é crente, domingo é dia do Senhor, domingo é dia de ir à igreja em nenhum outro lugar, é dia da igreja, não é para ir para circo, domingo não. E o fato de ele não ter ido domingo ao circo foi um grande livramento na vida dele, né? Porque ele não foi ao circo, né? E se ele estivesse no circo, possivelmente teria se acidentado, queimado, quem sabe até algo pior pudesse ter acontecido, né? Ou morrido mesmo, né? Então, o que acontece? Às vezes acontece uma privação, uma dificuldade, a gente fica um pouco chateado às vezes com algumas coisas, né? Às vezes o pai não deixa fazer alguma coisa, ou a própria vida impede que a gente faça alguma coisa naquele momento, mas a gente tem que entender e dar graças a Deus, porque Deus está no controle de tudo, né? Então, uma postura de ações de graças, de gratidão, é algo também que nós precisamos ter, desde as coisas mais simples. Claro que alguém vai dizer assim, pastor, mas principalmente pela salvação. Claro, pela salvação, isso é evidente. O perdão de pecados, né? Tudo isso nós temos que agradecer a Deus por essas coisas em primeiro lugar, mas também agradecer a Deus pelas coisas que nós temos, pelos amigos que nós temos, pelo alimento que nós temos. Tudo isso vem da parte de Deus, né? Estarmos aqui nesta noite, não é por acordar, temos uma casa, não é um café pela manhã, não é? Então agradecer a Deus
pelas pessoas que Deus colocou no nosso caminho, né? Pelos amigos, pelos irmãos fraternos. Então, esses valores precisam estar dentro do nosso coração, da nossa mente. A corretora estava meio que depressiva, aí ela disse para mim, ô Deus, o que você acha de largar a macumba? Aí eu falei assim, o que você acha de você se apegar a Deus? Não, uma colega me chamou para uma igreja, eu falei, pô, então vai, cara. Você tem uma igreja, você é católico? Eu sei. Evangélico. Aí no dia do meu aniversário, que ligou dia 12 de dezembro, aí estava achava que eu estava na pista, aí ela falou assim, o que você fazer dia 31 de dezembro? Eu falei, pô, deixa eu acordar amanhã primeiro. Por isso eu ligo para você, que você me diverte. Eu falei, cara, eu vou levar meus problemas do trabalho, não vai levar. Exatamente. Eu vou levar os problemas do meu trabalho para minha casa, pior ainda. Eu tenho que resolvê-los. É lógico. Entendeu? Eu estou aqui, eu falei, você tive que procurar um colega meu, estou aqui para orar por ele. É lógico, é lógico. Entendeu? Que o fraco é ele, não sou eu não. A gente precisa orar. Precisa orar, precisa agradecer. Então, eu acho assim que quanto mais nós nos apercebermos da beleza que há em Cristo, da beleza que há no corpo de Cristo, nos nossos relacionamentos, nós vamos querer destinar mais tempo ainda para estar em comunhão, para vir à igreja, para participar dos cultos, para fazer o bem ao próximo, para orar pelas pessoas. Isso vai ser algo latente dentro de cada um de nós, entendeu? Então, essa é a mensagem que o apóstolo Paulo transmite àquela igreja, né? E nós ainda vamos encerrar no domingo, né? Explicando melhor esse texto na parte da manhã e na parte da noite, o restante da carta, para finalizarmos a carta aos Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses. Depois vamos estudar a segunda carta também, que é extremamente rica. Fala do céu, fala do novo céu, da nova terra, fala do dia da ira do Senhor, mas também fala de coisas práticas, para nós vivermos a nossa espiritualidade no dia a dia da vida de cada um de nós. Que Deus abençoe a todos ricamente, em nome de Jesus. Vamos orar agora, finalizando o nosso culto desta noite.